Posse do Donald Trump, aumento dos juros, alta do dólar, é normal você se sentir perdido com toda essa informação de economia. O cenário de 2025 pode parecer complicado, mas dá para você se preparar e tomar melhores decisões para os seus investimentos e para a sua vida financeira. Tudo o que você precisa fazer é participar do Mapa da Mina de 2025, o evento que mais acertou as projeções nos últimos anos. Faça como milhares de pessoas que deram uma guinada nas finanças. Muito bem, rapaziada, estamos ao vivo 24 de janeiro, tá quase terminando janeiro já, rapaz do céu. Bom, no total o ano já tá perdido aparentemente, né? Quem fez, fez, quem não trabalhou até aqui é desorganizado, né, Alex? Mais ou menos isso, né? Tudo certo aí com vocês, rapaziada? Muito bem, olha só, 7h01 da manhã, estamos começando o Desperta em ritmo de sextou já, né? Então hoje o ritmo vai ser um pouco mais lento. Espero que vocês estejam bem. Muito bom dia para quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, principalmente nos nossos canais lá do YouTube. Estamos ao vivo no canal do Leandro Demore e do Eduardo Moreira, mas principalmente no canal do ICL Notícias. Se você ainda não assina o nosso canal, não ativou o sininho, faça tudo isso lá no YouTube. Você pode já comentar no nosso chat, diga de onde você está assistindo a esse programa e principalmente, se puder, compartilhe este programa também com os amiguinhos aí, nos grupinhos, né? Nos grupinhos, na sua rede social, na sua lista de e-mails, por gentileza, espalhe a palavra do Desperta ICL que está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha também em fuso horário diferente, para as pessoas que moram fora do Brasil e para você que nos acompanha também na reprise. Vocês sabem, este programa fica gravado no YouTube, muita gente acaba acompanhando o programa mais tarde porque não consegue pegar no horário ao vivo e tá tudo bem, tá tudo certo. Para quem quiser nos acompanhar pela televisão, estamos ao vivo também na TV Quirimurê, lá em Salvador, na Bahia. Estamos ao vivo também em São Paulo na TVT e em Porto Alegre na Pop TV. Você pode procurar aí na televisão aberta. Se você quiser ouvir este programa no bom e velho radinho, em São Paulo estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio, a Rádio Heliópolis, a Rádio Brasil Atual e a Rádio Cantareira. Muito bom dia para quem está no trânsito. O trânsito de São Paulo está decente, digamos assim, né? Está ok, né? Não está muito... Em dezembro, antes do Natal, o espírito natalino tinha tomado conta do trânsito aqui em São Paulo e estava realmente muito complicado. Agora está tranquilo, está de boa, está sereno, então você vai aí sextando no carro ouvindo o Desperta com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente vai repercutir, claro, ainda o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Um rescaldo ainda dessa primeira semana da presidência do Donald Trump. Temos uma reportagem muito importante hoje publicada lá no UOL, falando sobre aquelas blitz da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores conseguissem chegar nas urnas em locais de votação onde o Lula tinha feito melhor desempenho eleitoral em relação ao Bolsonaro, né? E isso tudo fazendo parte, claro, da grande tentativa de golpe que nós vimos no Brasil. Informação importante, uma ex-diretora de inteligência do governo Bolsonaro dedurando o seu então chefe, Anderson Torres. Temos informações importantes e relevantes em relação a isso. Então temos muita coisa no programa hoje aqui. Fiquem conosco, vá deixando o seu like, vá ativando o sininho, vá compartilhando o programa e aquela coisa toda, né? Muito bem, vamos dar uma olhada na previsão do tempo, como serão as coisas aí nos próximos dias. Após uma semana de calor recorde, foi muito quente de fato, né? Essa semana no Brasil todo praticamente. Temporais voltam com força no sul e no sudeste. Ontem, aliás, nas redes sociais eu já vi algumas imagens de temporais lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, portanto tomem cuidado aí para quem mora em áreas de risco principalmente. Depois de uma semana com temperaturas recordes em diversas capitais do Sudeste, os temporais devem voltar com força para essa região a partir de hoje, sexta-feira. O mesmo é esperado para a região sul do Brasil. O reflexo é por conta do fenômeno chamado aquecimento adiabático. O calor atingiu as maiores marcas do ano em algumas cidades do país. Em São Paulo, por exemplo, a máxima chegou a 33,9 graus, quase 34 graus. Na quarta-feira, realmente foi o dia mais quente aqui por São Paulo, né? Já no Rio de Janeiro, os termômetros atingiram quase 39 graus. Recordes consecutivos de calor também foram registrados em Belo Horizonte, mas nos próximos dias a expectativa é de uma leve diminuição no calor, mas a volta nos temporais.
Nesta sexta, os temporais voltam com tudo para os 3 estados do sul. A mesma situação é esperada para São Paulo, de modo geral com chuva um pouco isolada, chegando até o Mato Grosso do Sul, detalham os climatologistas lá da Climatempo. Para a região sul são esperadas chuvas volumosas, granizo e ventos intensos, tá? Atenção, ventos de até 80 km por hora. Não estão descartados problemas como alagamentos e queda de árvores. Então atenção aí, se você mora numa área de risco, preste muita atenção e protejam-se na medida do possível. No norte e nordeste a expectativa também é de chuva volumosa, com menos chance de temporais, no entanto. O destaque fica para o Amapá, norte do Pará, Maranhão, Piauí, norte do Ceará, que devem registrar grandes acumulados de chuva, mas não tem aí nenhuma expectativa de ventos muito fortes e, por enquanto, também nada de alagamentos, né? Então, muito bem, prestem atenção aí, protejam-se e, na medida do possível, também, claro, divirtam-se no final de semana nas regiões onde, eventualmente, o tempo colaborar. Inscrições do ProUni do primeiro semestre começam nessa sexta-feira. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2025, começam hoje, sexta-feira. Os interessados devem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de janeiro pelo portal do Acesso Único, utilizando o seu login lá com o CPF e senha. Uma dica que eu sempre dou aqui, né? Você tentar acessar esses portais por meio de sites que você já conhece. Lá no iclnoticias.com.br, sempre que a gente tem as notícias sobre Enem, sobre o ProUni, sobre eventuais dinheiros esquecidos no Banco Central, todos esses serviços dos governos federais, estaduais e municipais, tentem acessar os sites através do site do iclnoticias.com.br ou de outros sites que são, obviamente, piores do que o nosso, porque o nosso é o melhor. Tentem acessar através do iclnoticias.com.br, porque nesses momentos de inscrição, por exemplo, agora é o grande momento de inscrição do ProUni, os golpistas aproveitam para criar sites muito semelhantes, com endereços muito semelhantes, com páginas muito semelhantes, aí você entra lá e roubam o seu sagrado dinheirinho, né? Então não dá mais para confiar de fato, nem mesmo em sites que você encontra no Google, né? Então preste atenção nisso e tente acessar por portais e por sites que você conhece e confia. O ProUni é o programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo que cobrem 100% da mensalidade ou 50% da mensalidade para que as pessoas possam estudar em instituições particulares do ensino superior. Portanto, as inscrições de hoje até dia 28, tempo relativamente curto, né? Então aproveitem aí o final de semana. O resultado da primeira chamada sai em 4 de fevereiro. O resultado da segunda chamada em 28 de janeiro, na verdade está ao contrário isso aqui, né, João? A primeira chamada deve ser 28 de janeiro e a segunda em 4 de fevereiro, a não ser que este ano alguma mudança cósmica fez com que fevereiro começasse antes de janeiro no calendário. Manifestação de interesse na lista de espera em março e o resultado da lista de espera em abril. Beleza? Então, dê uma olhada nas regras lá, você vai poder fazer a inscrição a partir de hoje. Certidão de óbito de Rubens Paiva é corrigida em São Paulo. O documento informa que morte foi violenta e causada pelo Estado brasileiro. A certidão de óbito do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva foi corrigida nesta quinta-feira. Na nova versão do documento, emitida pelo cartório da Sé, na capital paulista, consta a informação de que ele desapareceu em 1971 e teve morte violenta causada pelo Estado. A mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 13 de dezembro do ano passado. Diz o texto, né? Procedo à retificação para constar como causa da morte de Rubens Paiva o seguinte: morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964 e para constar como atestante de óbito a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Que belo trecho, hein? Na versão anterior, de 1996, após uma luta judicial da esposa, Eunice Paiva, né, muito bem relatado, aliás, no filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar agora, em 3 categorias, a vítima era considerada apenas como desaparecida desde 71. Então, lá em meados dos anos 90, a família Rubens Paiva conseguiu a alteração, já
para mostrar que era uma morte, obviamente desaparecimento causado também pelo Estado brasileiro, mas agora o texto é muito mais contundente, né? O assassinato de Rubens Paiva pela ditadura e a transformação de sua esposa de dona de casa em uma das maiores ativistas dos direitos humanos do país é justamente o mote do filme Ainda Estou Aqui, indicado em 3 categorias no Oscar. Os cartórios estão cumprindo a resolução aprovada por unanimidade pelo CNJ. As certidões de óbito de 202 mortos durante a ditadura precisam obrigatoriamente ser corrigidas. Já os 232 desaparecidos durante o regime militar terão finalmente direito a um atestado de óbito. Em todos os registros terão que informar que essas pessoas foram vítimas da violência cometida pelo Estado. A Comissão Nacional da Verdade foi quem reconheceu o número total de 434 mortos e desaparecidos na ditadura, lembrando que isso aqui não é o número total, é o número total que foi possível identificar e reconhecer a partir da documentação ainda disponível nos arquivos públicos brasileiros, né? A gente tem que lembrar que essa comissão foi instaurada pela então presidenta Dilma. Se eu não me engano, durou 2 anos, começou em 2012, eu acho. Durou 2 anos, de 12 a 14, se não estou errando as datas aqui. E por ter passado tanto tempo, vários arquivos já não existiam mais, porque foram perdidos ou foram roubados. Aliás, o que aconteceu com o Rubens Paiva, a gente só descobriu porque um militar acabou falecendo em Porto Alegre, uns anos atrás, e descobriu-se arquivos na casa dele, arquivos de Estado que tinham sido roubados por ele, e lá a gente conseguiu encontrar as provas, né, sobre o que aconteceu de fato com o Rubens Paiva. Isso aí faz pouco tempo, deve fazer, sei lá, uns 10 anos, não sei nem se tudo isso, na verdade. E muitos arquivos foram propositalmente destruídos. Os arquivos do DOPS, que era o Departamento da Repressão no sul do país, o mais importante deles em Porto Alegre, por exemplo, foram queimados, né? Foram incendiados de propósito com o fim da ditadura. A moçada reuniu a papelada e resolveu tacar fogo na papelada. Vocês imaginem a quantidade de coisas que não tinha por lá. Então, na verdade, esse número de 434 mortos e desaparecidos é uma pequena fração do que se conseguiu comprovar documentalmente com o que restou de informação oficial, digamos assim, da ditadura militar brasileira, né? Essa história, aliás, do militar que faleceu lá, eu não sei se tem aqui. Não, aqui nessa matéria do G1 tem outros casos. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É uma história bem interessante, né, desse militar que faleceu, e aí encontraram esses arquivos na casa dele, né? Deixa eu ver se tem aqui, porque é uma história muito boa. Não tem. Mas procurem no Google aí, né? Rubens Paiva, militar, Porto Alegre, documentos, uma coisa assim, que vocês vão conseguir encontrar essa história. Se eu não me engano, foi publicada na época pelo jornal Zero Hora, né? Polícia diz que o frigorífico maquiou carne estragada do Rio de Janeiro e reembalou como produto nobre do Uruguai. É com requintes de crueldade essa história, né? A investigação sobre o caso de toneladas de carnes que ficaram submersas durante a enchente histórica do Rio Grande do Sul aponta que a empresa tem de tudo salvados, vendeu peças estragadas como se fossem nobres e vindas do Uruguai. A empresa, que é de Três Rios, no Rio de Janeiro, acabou repassando carnes para o mesmo frigorífico que vendeu as 800 toneladas do material podre, que deveria ter sido transformado em ração de animal. Essa carne, segundo a polícia, foi lavada para retirar os resíduos de lama e colocaram nas caixas que simulam uma marca uruguaia, para quem tá ligado aí, porque é mais caro, né? Se você vai comprar carne de procedência uruguaia no supermercado, né? Uma peça de picanha do mesmo lote ainda estava sendo comercializada nesta quarta-feira na empresa investigada. A investigação mostrou que a carne foi maquiada e vendida como própria para o consumo. 4 pessoas estão presas. As investigações começaram depois que uma empresa que realizou a venda procurou a polícia para dizer que notou ter comprado a carne estragada de volta como se estivesse boa e própria para o consumo. Ou seja, conseguiu se salvar, né? Essa carne do Rio Grande do Sul e foi vendida por uma empresa do Rio de Janeiro para a fabricação, em tese, de ração para animais. E aí essa empresa maquiou aí as carnes, né, como se fosse uma carne uruguaia de procedência nobre, e parte
parte dessa carne foi revendida para a mesma empresa que vendeu para a empresa do Rio de Janeiro. É um negócio inacreditável, né? Segundo a polícia, essa peça em questão foi vendida para um frigorífico de Nova Iguaçu, que por sua vez revendeu para empresas de Minas Gerais. Por uma coincidência, a carne acabou sendo oferecida de volta para o produtor de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde tinha ficado meses debaixo d'água. Fotos mostram que o produto chegou ao Rio Grande do Sul com aspecto de podre. Pelos lotes nas embalagens, o produtor que tinha perdido a carne notou se tratar do mesmo material. Agora a polícia tenta localizar as outras empresas que compraram a carne sem saber que era um produto impróprio. O rastreio está sendo feito através de notas fiscais apreendidas no frigorífico para encontrar possíveis compradores do material. No comércio investigado, a polícia encontrou ainda centenas de caixas de medicamentos e testes de Covid vencidos, além de cigarros e até produtos de beleza na mesma situação. Todo o material foi inutilizado com cloro e entregue à Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Tá aqui a fotinho, né? A polícia poderia mostrar pra gente, né, o rótulo, né, da carne pra gente saber que não pode comprar esse negócio. A carne tá preta, cara. Cara do céu. Sabe o que podia fazer? Tinha que fazer os caras da Tem de Tudo comer essa carne por um mês seguido, né? Qual a sua pena? A sua pena é ter caganeira durante um mês. A polícia descobriu que a empresa, obviamente, lucrou muito com isso. Segundo as notas fiscais, a carne boa estava avaliada em 5 milhões, mas a empresa comprou as 800 toneladas por 80 mil, lucro de 1000%. Os investigados podem responder ainda pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos com alcance em todo o país. Olha, o Trump tomou o primeiro toco lá nos Estados Unidos, né? Então, aparentemente, as pessoas vão se debater lá e muita gente não vai se entregar pro cara, né? Pelo menos sem tentar lutar. Juiz federal dos Estados Unidos bloqueou a ordem de Trump contra a cidadania por nascimento, já na sua primeira semana, né? O juiz federal de Seattle suspendeu temporariamente ontem, né, na quinta-feira, portanto, a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, que restringe o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Esta é uma ordem flagrantemente inconstitucional, afirmou o juiz, segundo o jornal Seattle Times, durante uma audiência em resposta a uma ação judicial contra a medida executiva apresentada por 4 estados. A gente lembrou ontem aqui que várias entidades, associações, organizações não governamentais e 22 estados dos Estados Unidos já haviam entrado com processos judiciais, inclusive em cortes federais, como é o caso desse aqui, é um processo em uma corte federal lá em Seattle, que foi endereçado por 4 estados norte-americanos para derrubar essa ordem executiva que basicamente dizia que crianças nascidas em solo nos Estados Unidos não tinham direito automático à cidadania. O grande problema é que isso é um trecho da Constituição dos Estados Unidos que está vigente aí há mais de 100 anos, né? Na terça-feira dessa semana, uma coalizão de estados de tendência democrata anunciou uma ação judicial para bloquear a ordem executiva do presidente que busca acabar com o direito à cidadania por nascimento. 2 ações judiciais que envolvem um total de 22 estados, incluindo Califórnia e Nova York, foram registradas um dia após o retorno de Trump ao poder. O republicano promulgou uma série de ordens executivas com as quais busca redefinir a política migratória dos Estados Unidos. Particularmente, a ação destaca uma medida destinada a eliminar o chamado ius solis, né? O direito ao solo, que, amparado pela 14ª emenda da Constituição, garante a cidadania norte-americana, na verdade estadunidense, né, a qualquer pessoa que nasça em território nacional. Se for aplicado, o decreto impediria a emissão de passaportes, certidões de nascimento e outros documentos às crianças cujas mães estão no país de forma ilegal ou temporária e cujo pai não seja um cidadão dos Estados Unidos. Aliás, a gente vai falar sobre isso no ICL Notícias, primeira edição, daqui a pouquinho, com o Jamil Chad, que está na fronteira dos Estados Unidos com o México, vai reportar direto de lá, né, mostrando como está a tensão em relação à fronteira e os processos migratórios. Imigrantes deixam lojas, plantações e prédios abandonados nos Estados Unidos e relatam perseguições.
Na última segunda-feira, Trump tomou posse como presidente, né? Desde o primeiro dia do seu mandato, ele emitiu várias ordens, incluindo o encerramento do aplicativo CBP One, que é um aplicativo voltado exclusivamente para imigrantes, e a deportação de todas as pessoas encontradas em situação de ilegalidade no país. Desde então, são muitos os latinos que vivem na incerteza de não saber o que pode acontecer. Eles temem serem presos e uma das muitas ações que a polícia está realizando no país. Com o renascimento do TikTok nos Estados Unidos, que foi quase bloqueado, agora temporariamente não está bloqueado, né? Muitos criadores de conteúdo estão mostrando a situação atual no TikTok. Existem inúmeros locais como canteiros de obras que estão vazios por falta de pessoal, pois muitos trabalhadores não foram trabalhar por medo de serem deportados. Uma pessoa que apareceu lá no TikTok, né? Mostrou em uma das publicações um restaurante vazio porque pessoas também não foram trabalhar, pois não estão com a documentação em dia. Vários vídeos rodando, né? Esse aqui é um deles, ó. A gente não tem como ter certeza absoluta que é exatamente isso, né? Porque a gente já viu muita coisa aí na internet, a pessoa chega lá às 7 horas da manhã que não tem ninguém e faz o vídeo, né? Mas aparentemente aqui temos uma notícia do jornal O Globo que conseguiu confirmar, né? Esses vídeos aí, ó. Restaurante sem ninguém, né? Absolutamente vazio. Embora tenha tentado falar com o dono do local, não teve uma resposta clara, pois há muitos trabalhadores que não querem falar devido a tudo que está acontecendo com os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Em outra publicação, ele mostrou como estava a situação nas ruas, principalmente nos canteiros de obras. E aqui algumas imagens da fronteira. Muito bem, a gente vai tensionar um pouco mais isso com o Jamil depois no ICL Notícias, a primeira edição. Mexicana com filhos nascidos nos Estados Unidos afirma ter sido deportada após queixa de vizinha. Éramos amigas, disse ela. Uma reportagem publicada pelo jornal argentino La Nación e republicada pelo jornal O Globo. Uma mexicana foi deportada dos Estados Unidos depois de viver 6 anos no país com o marido e os filhos gêmeos nascidos em solo norte-americano. O gatilho para a deportação foi uma reclamação feita por um vizinho dela, com quem ela conta ter construído uma estreita amizade. O conflito começou com pequenos desentendimentos e acabou separando-a da família, deixando-a no México, enquanto os filhos permanecem nos Estados Unidos com o pai. A imigrante disse que sua chegada aos Estados Unidos com o marido foi cheia de esperança e sonhos 6 anos atrás, né? E aí a vizinha, a amigaça, brother, né? Brother. Acabou denunciando ela e a polícia conseguiu buscar essa pessoa em casa. Tá aqui um vídeo dela, também publicado no TikTok, contando sobre a deportação. Vou processar o governo Trump pelo direito da minha cidadania, diz imigrante brasileira grávida e sem documentos. Não foi uma surpresa para a brasileira de nome Alice, que é um nome fictício aqui para não expor a pessoa, né? Mas nem por isso ela está menos preocupada. No primeiro dia do Trump, ele já baixou essa ordem executiva que vai afetar a vida dela diretamente. Ela está há quase 11 anos nos Estados Unidos, deixou o Mato Grosso, atravessou a nado o Rio Grande, a fronteira entre o México e os Estados Unidos, com o marido em busca de uma nova vida e hoje, aos 35 anos, está grávida de 7 meses, espera o nascimento da sua segunda filha nos Estados Unidos e agora vive essa incerteza. A primeira filha hoje com 9 anos, já nasceu na região de Boston e tem passaporte brasileiro e estadunidense. E agora, claro, uma incerteza absurda, né, em relação ao que vai acontecer com o nascimento do segundo filho. Uma matéria completa, uma entrevista com essa brasileira que mora nos Estados Unidos, publicada hoje na BBC News Brasil. Se você quiser, pode se aprofundar no tema também. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. México constrói abrigos temporários e já se prepara para deportações em massa. Cerca de 5 milhões de mexicanos estão vivendo nos Estados Unidos sem autorização, de acordo com dados recentes. Para a capa dos jornais dos Estados Unidos hoje, a do New York Times exemplifica que é justamente esse o grande tema do dia. O Trump já está se movimentando para mandar de volta os imigrantes que tinham conseguido documentação temporária no último ano, nos últimos anos, porque estavam em processo de pedir ou asilo político ou humanitário, né, de alguma forma estavam documentados temporariamente, não estavam totalmente indocumentados, como se chama
os imigrantes que não têm nenhum tipo de documentação. Então, o Trump agora está indo para cima desses, até porque é mais fácil achar essa galera, né? Você chega lá, inicia o seu processo para legalizar a sua situação no país, você tem um ok inicial para, pelo menos, ok, vamos analisar se o seu caso é um caso de asilo político ou asilo humanitário, por exemplo. Os Estados Unidos concedem muito asilo político para Cuba e Venezuela, o que, veja, também é uma forma de fazer política, né? Porque não concedem tantos asilos políticos para outros países, por exemplo, e nem humanitários. Por exemplo, os países que os Estados Unidos bombardearam no Oriente Médio são muito menos beneficiados, digamos assim. Então, você tem uma documentação temporária. E claro que estão indo para cima dessas pessoas, porque lá você tem o endereço da pessoa, eventualmente onde ela trabalha, onde ela estuda, essa pessoa eventualmente tirou carteira de motorista. Então, é muito mais fácil encontrar os documentados de modo temporário, é o que destaca a capa do New York Times de hoje. Juros soberanos voltam a subir pelo mundo com falas de Trump. Alívio de investidores com posse do republicano deu lugar a incertezas após declarações sobre políticas monetária e fiscal. O alívio de investidores com uma posse sem sobressaltos de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos está se dissipando. Após um recuo nos juros dos títulos do Tesouro de diversos países, as taxas voltaram a subir e aceleraram ganhos nesta quinta-feira. O juro do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos, o mais negociado no mundo, foi ao pico de 4,79% ao ano no último dia 13, mas perdeu força conforme a posse do dia 20 se aproximava. Após Trump oficialmente voltar à presidência, o juro estava 4,75, mais baixo, né? Mas já voltou a aumentar de novo, fechou a sessão de ontem em 4,65. Então tá aqui a curva. Eu não entendi o alívio pela posse tranquila do Trump, mas esse pessoal que trabalha com o mercado de ações e congêneres no mundo inteiro, em geral, é um bando de psicopata, então também não dá para entender nada, né? Não, não é todo mundo. Se você trabalha e não é maluco, tudo bem, tá? Vai querer o quê? Um abraço, um troféu, uma medalha, né? Um prêmio. Títulos de outros países tiveram um movimento semelhante. A nota de 10 anos do Reino Unido, por exemplo, também subiu, né? Ficou mais cara. Os títulos na Alemanha também subiram, segundo a matéria publicada hoje aqui, na Folha de São Paulo. No início do mês, investidores temiam que Trump pudesse anunciar um aumento de tarifas em importações logo que assumisse, com 10 a 20% em todos os bens importados e adicional de até 100% de produtos dos BRICS, ou de 25% daqueles vindos do Canadá e do México. Outras dúvidas pairavam sobre os conflitos entre em Gaza, na Ucrânia, o cessar-fogo entre Israel e Hamas também era uma grande preocupação, né? Então tudo isso está num grande caldeirão aí e as coisas parece que rapidamente estão voltando ao óbvio, né? Concentração de riqueza é ameaça à democracia, diz pesquisa feita em países do G20. O grupo de defesa dos impostos Patriotic Millionaires destacou recentemente uma pesquisa realizada pela Survation, que entrevistou 2.000 pessoas em países do G20. As conclusões revelam que a maioria das pessoas, 72% delas, vê a extrema concentração de riqueza como uma ameaça à democracia, contribuindo para o declínio da confiança tanto nos meios de comunicação social como no sistema judicial. Além disso, uma carta aberta assinada por 370 indivíduos ultra ricos cobra dos líderes mundiais o enfrentamento aos danos causados pela extrema concentração de riqueza e que tracem um limite para proteger as democracias. Nicolas Ferreira impulsiona a venda de cursos e está na lista dos maiores patrocinadores da Meta. Quem diria, né? Com o rosto e o discurso visto por mais de 300 milhões de pessoas no vídeo que gerou desinformação sobre o Pix, agora o Nicolas Ferreira passou a capitalizar o momento e transformar o seu viral em dividendos por meio do impulsionamento da sua empresa no Facebook e no Instagram. Na quinta-feira, um post da sua rede configurava entre o quinto mais impulsionado no Brasil, segundo dados da Biblioteca de Anúncios da Meta. Nos últimos 90 dias, Nicolas Ferreira sequer aparecia entre os principais impulsionadores de conteúdo no Facebook e no Instagram. Relação liderada, então, pelo Pablo Marçal, que tinha impulsionado 1,7 milhões para fazer com que o conteúdo impulsionamento é pagar para o Facebook e para o Instagram entregar post, né, gente? Ah, é assim que funciona? É assim.
né? Você posta uma coisa lá no Instagram, não são todos os seus amigos que vão receber. Eu sei que para muita gente que eu estou falando isso eu sei, demônio, que é assim, mas tem muita gente que não sabe. Aliás, eu acho que a imensa maioria das pessoas não sabem que funciona assim. Quando você posta alguma coisa no Instagram, por exemplo, você pensa, vou postar uma foto minha no sábado, né, tomando um beer night na piscina, para deixar todo mundo com inveja. Quantos amigos eu tenho no Instagram? Eu tenho 240 amigos, então todos eles verão a minha vitória, né? Não é assim que funciona, você vai postar lá, tem 240 amigos, o Instagram vai entregar para 30, né? 30, 40 talvez, 50 se você der muita sorte. Ou seja, essas pessoas são as que efetivamente vão ver quando estiverem lá perdendo tempo no Instagram, o seu post vitorioso do sábado tomando beer night. As outras todas, né, as outras todas 200 não verão o seu post. Para que as pessoas vejam, você tem que pagar, tá? Então é assim que funciona de fato, né? Todas as redes sociais são assim. O nome da empresa do Nicolas Ferreira é Destra Cursos Limitada. Destra em italiano é direita, né? A empresa investiu aí nos últimos 30 dias 71 mil reais. O impulsionamento não foi na página da empresa, mas na página do deputado. Ou seja, galera, o cara fez um vídeo que estourou, né? E agora está pagando para o Instagram e para o Facebook impulsionar os posts onde ele vende curso, né? Tem algum problema fazer isso? Não. Isso é completamente dentro das regras do mercado digital. Você paga para impulsionar posts e aqueles posts são os posts do seu negócio, pessoas que vendem camisetas, canecas, né, cursos em geral, tudo bem, né? O grande problema aqui é que o cara é deputado, né? A gente está gastando dinheiro com o Nicolas, nosso dinheiro, nós, sociedade civil, estamos gastando nosso dinheiro com o Nicolas para que ele seja deputado. Ele está usando o cargo dele de deputado, inclusive a proteção judicial que ele tem, né, para poder falar o que ele quiser e praticamente nada acontecer com ele. Não é assim? Coloca um vídeo no ar, o vídeo estoura, depois o cara aproveita para vender cursos na empresa privada dele, usando o cargo de deputado. Se tivesse, por exemplo, no Brasil, se alguém um dia tiver a ideia de criar alguma coisa chamada Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, isso aqui seria repreendido e bloqueado. O problema é que se fizer isso com o Nicolas, vai ter que fazer isso com uns 480 deputados, né? Porque nós temos lá muitos homens de negócio que eventualmente usam do mesmo expediente. Não é nem alto o valor que o Nicolas gastou para impulsionar esse post. 71 mil reais é pouco, tá? É pouco mesmo, gasta-se muito mais. Agora, claramente é isso, o cara se beneficiando de uma posição criada pela sociedade civil, que a gente sustenta. Se fosse o Nicolas falando, poderia falar que a gente sustenta esses vagabundos, né? Mas não falarei isso, obviamente, do deputado. E o cara está lá fazendo negócios privados dele, usando o cargo de deputado. É uma beleza, né? Inspirado em farmácia popular, governo estuda a rede para baratear alimentos. Presidente Lula cobra redução e executivo estuda alternativa para levar comida a preços acessíveis a periferias. O governo está estudando criar uma espécie de programa Farmácia Popular da Comida para reduzir o preço dos alimentos, principalmente nas periferias de centros urbanos. A ideia foi revelada pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Edgar Preto, em entrevista ao Brasil de Fato. Em 2024, alimentos e bebidas ficaram 7,69% mais caros, segundo o IBGE. A alta da comida foi a grande responsável pela inflação do ano passado, acima da meta de 4,5% definida pelo governo. O governo, portanto, pretende focar na periferia e aí possivelmente vai fazer compra de alimentos, já faz, né, compra de alimentos direto de pequenos produtores no programa de aquisição de alimentos. Então a ideia também é intensificar isso e conseguir de algum modo chegar com comida mais barata em alguns lugares do país. Pode ser interessante, não vai resolver o problema da inflação,
não vai resolver o problema de todo mundo, é algo muito pontual, mas que eventualmente pode funcionar, né? Como a farmácia popular funciona. Olha só, a China suspendeu a importação de soja do Brasil por contaminação de agrotóxicos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o MAPA, informou nesta quarta-feira que foi notificado pela Administração Geral de Aduanas da China sobre a detecção de pestes e revestimento de pesticidas na soja exportada por 5 empresas brasileiras ao país asiático. As autoridades chinesas decidiram suspender o embarque do grão brasileiro ao país até que a situação seja esclarecida. E não são empresas pequenas não, hein, gente? Carregamentos das empresas Cargill Agrícola S.A., uma das maiores compradoras de soja do Brasil, ADM do Brasil, Terra Roxa Comércio de Cereais, Olam Brasil e C. Vale teriam sido afetados pela medida, de acordo com a apuração feita pela agência de notícias Reuters. A agência noticiou a decisão das autoridades chinesas em 8 de janeiro. O site Brasil de Fato, que é nosso parceiro aqui no ICL Notícias, entrou em contato com as 5 companhias, mas não obteve retorno. Essa notícia ela passou meio fora do radar ontem, mas isso aqui é um fato muito relevante, hein? Por 2 motivos. Primeiro, porque as empresas são grandes mesmo. A Cargill, se não é a maior compradora de grãos do Brasil, talvez seja a segunda ou terceira. Talvez a maior seja a Bunge, né? Que é uma multinacional estrangeira. A Cargill é outra multinacional estrangeira. A Cargill, se não me engano, é estadunidense. E a Bunge eu acho que é holandesa, né? Mas essas bandeiras também, a Bunge já é uma empresa que está em todos os lugares do mundo, né? E aí, na verdade, essas empresas compram a soja dos produtores brasileiros e se responsabilizam pela exportação, né? Tem os seus portos aí, a Cargill, aliás, administra um porto no meio da Amazônia, super problemático, porto de Itaituba, né? Lá no final da BR-163, do Pará, que aí faz um caminho mais curto, faz uma navegação pelos rios e consegue sair no nordeste do país pelo mar para conseguir exportar os grãos, ao invés de pegar todos os grãos do centro-oeste e levar pelas estradas para o Porto de Santos, por exemplo. Tem esse caminho que é um caminho mais curto, mas em termos ambientais, por exemplo, é um caminho que causa muitos problemas na Amazônia. Então não são empresas pequenas, né, e desconhecidas, são empresas muito grandes. Eu não lembro de ter visto notícias sobre isso em algum momento, né? Para Diana Chaib, economista e pesquisadora de relações sino-brasileiras da Universidade Federal de Minas Gerais, a decisão da China de suspender as importações de parte da soja do Brasil pode ser interpretada como um alerta ao agronegócio brasileiro, principalmente no que diz respeito às necessidades de aprimorar os controles de qualidade e rever práticas relacionadas ao uso de agrotóxicos. Disse ela ao Brasil de Fato. A manutenção e expansão do mercado e comércio chinês dependem do cumprimento rigoroso de padrões sanitários e ambientais, e isso pode acarretar a necessidade de mudanças significativas nas práticas agrícolas brasileiras. Alan Tigel, da campanha permanente contra agrotóxicos pela vida, lembra que os movimentos de agroecologia alertam há anos sobre a qualidade dos produtos agrícolas brasileiros, baseados na utilização de insumos químicos altamente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente. Aliás, vários deles produzidos por companhias europeias que são proibidos de serem usados nos países onde são produzidos. Muitos produzidos pela Alemanha, por exemplo, através das suas empresas químicas. A União Europeia proíbe o uso desses mesmos produtos e aí a galera aproveita para mandar para o Brasil, né? Casos como esses não são incomuns, disse ele, já afetaram outros produtos como a laranja e a própria carne. A aposta brasileira das últimas décadas em colocar todas as fichas no agronegócio gerou esse tipo de dependência, tornando o nosso país vulnerável a crises catastróficas caso os grandes importadores resolvam retalhar o Brasil por algum motivo. E aí, claro, na reportagem há também esse tensionamento, né? Que para além das substâncias que são detectadas também aí nos alimentos, né, nos grãos, nesse caso aqui, nos grãos, tem uma questão que também isso pode ser usado politicamente, né, nos acordos bilaterais aí, agora os acordos que a gente vai ter entre a
América Latina e Europa, por exemplo, há previsão de que isso possa ser feito em boa medida. Então, pode ser usado, sim, de fato, politicamente também. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br, né? Pede meia, bloqueio de verba pode paralisar pagamento a estudantes, diz AGU. O bloqueio de 6 bilhões do fundo do programa Pede Meia pode acabar causando uma paralisação no repasse da verba aos estudantes no mês de janeiro. Essas são as informações da Advocacia Geral da União ao Tribunal de Contas, o TCU, que determinou o bloqueio de 6 bilhões no último dia 17. A Advocacia Geral da União disse em um recurso protocolado na última terça-feira que há um risco real do programa chegar ao fim do ano de 2025, assim como a paralisação imediata dos pagamentos do mês de janeiro. O motivo da descontinuidade do programa seria justamente o bloqueio imposto pelo TCU no fundo que banca o Pede Meia, ocasionando sobra de saldo suficiente apenas para pagar as despesas de dezembro, segundo a Caixa Econômica Federal. O valor restante seria de aproximadamente 762 milhões de reais. Todos os aportes do programa foram devidamente balizados pelo Congresso Nacional, declarou o Ministério da Educação em entrevista ao G1, que disse ainda que não foram notificados formalmente da decisão do TCU. O TCU decidiu pelo bloqueio após uma representação do Ministério Público junto ao TCU, que apontava supostas irregularidades na execução do programa. No dia 17, após uma análise da área técnica, o ministro do TCU, Augusto Nardes, eu não vou falar nada sobre Augusto Nardes, vocês depois procurem no Google, tá? Não estou querendo dizer nada, vocês procurem lá, Augusto Nardes, vai no Google, coloca entre aspas Augusto Nardes e vejam as primeiras 10 notícias sobre ele e aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Assinou uma medida cautelar e determinou o bloqueio dos 6 bilhões de reais. De acordo com o TCU, o pagamento dos estudantes não poderia ser feito diretamente pelo fundo que o financia atualmente, precisando passar pelo Tesouro Nacional antes. Isso significa que o pagamento precisaria constar no Orçamento Geral da União. O TCU determinou que o Ministério da Educação não use recursos do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Antes de serem usados, esses recursos precisam passar pela conta do Tesouro e estar previstos na lei orçamentária. E determinou que a Caixa faça o bloqueio desses 6 bilhões de reais, né? Esse programa, para quem acompanhou o Desperta no ano passado, a gente falou muito sobre esse programa, né? É um programa que garante para estudantes da rede pública que estão no colégio, na escola, um depósito, uma grana mensal, depositada em uma conta, enquanto essa pessoa estiver estudando, para que quando ela saia do ensino médio, ela tenha uma poupancinha ali, seja feita uma poupança para ela, né, que ela pode usar para começar, eventualmente, a sua vida profissional, para ajudar numa mudança, ou passou numa universidade para conseguir, inicialmente, ajudar a alugar um apartamento, né, mudar de cidade, enfim, é uma poupança feita pelo governo federal para estudantes do ensino médio, tá? Isso, segundo o Ministério da Educação, foi aprovado pelo Congresso. Aprovado pelo Congresso o programa. Então há uma disputa em relação se deveria ser pago, porque no fim das contas o que é que se diz aqui? Você não pode usar o dinheiro desse fundo X aqui. Você tem que aprovar o dinheiro para esse projeto na lei orçamentária e votar na lei orçamentária junto com todo o resto do orçamento lá no Congresso Nacional. É isso que se fala. A grande questão, né, o doutor Augusto Nardes, pessoa problemática, Augusto Nardes, né? Acharam no Google aí sobre Augusto Nardes? Quem estiver acompanhando no chat, coloca aí tirando essas manchetes que falam do Pede Meia, pega as principais manchetes sobre Augusto Nardes que você achou aí na internet e coloca no chat pra gente ter uma ideia, assim, por cima, né? Só por cima. O problema é que o senhor está bloqueando o pagamento para os estudantes, né? E não me parece que haja aqui nenhuma irregularidade no sentido de que o senhor está protegendo o dinheiro público de sumir. Porque, vamos lá, seria uma coisa se esse dinheiro estivesse indo, por exemplo, para licitações, para empresas que fossem gastar esse dinheiro, CNPJs que fossem desaparecer com esse dinheiro, enfim, um caso desses clássicos de corrupção, né? Não é o caso, esse dinheiro está sendo depositado na conta de estudantes, que são contas controladas pela Caixa.
O dinheiro está rodando dentro do circuito, né, do dinheiro público. Ele não saiu dali ainda. E essas poupanças estão sendo criadas para esse dinheiro ser entregue para os estudantes depois. Então, assim, o dinheiro não vai sumir dali, certo? Não vai desaparecer esse dinheiro. A única diferença é que depois você vai dizer, na hora que tomar a decisão, olha, não pode mais fazer assim, tem que fazer assado, né? Talvez seja um jeito de irritar os estudantes e deixá-los irritados com o governo. Pode ser. Pode ser. MST contesta dados do governo Lula, que diz ter assentado 71 mil famílias em 2024. O número de famílias assentadas em projetos da reforma agrária no terceiro mandato de Lula é a nova frente de discórdia entre o governo federal e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Enquanto o movimento considera como efetivamente assentadas as famílias alocadas em terras novas, compradas ou desapropriadas para essa finalidade, o governo coloca na conta a regularização de famílias que já estavam em lotes. Isso engloba, por exemplo, a titulação de áreas já ocupadas ou a inclusão de agricultores em programas de crédito. Em dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou 71 mil famílias assentadas em 2024. O número representaria um aumento de 42% em relação a 2023. A cifra também seria quase 10 vezes superiores ao último ano da gestão do Bolsonaro. Segundo o MST, esses números não correspondem à realidade. O movimento calcula que cerca de 100 mil famílias estão acampadas à espera de terras hoje e dessas, 65 mil são de seus militantes do MST. Membros da coordenação nacional do movimento dizem que nenhuma família vinculada ao MST foi assentada em 2024. A Séries Radic, que é essa coordenadora nacional, aliás, desconhece qualquer assentamento criado em 2024. Disse ela, efetivamente, desde o ano passado, nenhuma família foi assentada em nenhuma terra. Não temos uma foto para mostrar. No balanço do governo, das 71 mil famílias registradas como assentadas, quase 40 mil foram regularizadas, ou seja, 55% do total. Outras 26% foram reconhecidas. Então, nesses casos, o MST não conta como famílias assentadas, né? Porque já estavam em algum lugar e a sua situação jurídica só foi reconhecida, foi regularizada ou reconhecida. Então não são famílias que ocuparam novas terras que foram desapropriadas constitucionalmente, aliás, para fins de reforma agrária. Galera, a gente está indo para o final do programa, eu quero fechar o programa mostrando o absurdo do dia. A gente já falou sobre esse caso ontem, aliás, o UOL está de parabéns, né, porque tem feito uma cobertura excelente em relação ao salário dos juízes. Ontem a gente mostrou aqui que vários magistrados aí pelo Brasil, dos tribunais de justiça, tinham ganhado uma bolada no fim do ano, né? Vocês lembram dessa história? Hoje tem uma matéria nova em relação a isso. 41 juízes que só em dezembrinho, botaram R$500 mil no bolso, assim, porque o Papai Noel passou e estava feliz na frente da casa deles, né? Mas antes, eu quero lembrá-los e lembrá-las que na semana que vem nós teremos o nosso grande evento do início de todos os anos, que é o Mapa da Mina. Rapaziada, vai ser na quinta-feira às 8 horas da noite, né? É isso que temos? 30 de janeiro, exatamente. Quinta-feira, 8 horas da noite, já peguei aqui na nossa tela. O evento que o Edu Moreira faz todos os anos, já se tornou um clássico do ICL, e de fato dá o mapa da mina para o ano, para a gente entender pelo caminho da economia, mas é claro que isso vai respingar na política, né, porque uma coisa está ligada à outra, para que vocês todos possam entender para onde esse mundão malucão está caminhando, né? Agora, principalmente com a nova presidência dos Estados Unidos, as placas tectônicas estão se mexendo, estão se movimentando. Então, o Edu fala de economia interna, de política interna aqui do Brasil, mas também, claro, vai fazer um apanhado geral em relação a essa nova presidência do Trump, os seus decretos, o que esperar de taxa de juro, de câmbio, né, de dólar, o que vai ser,
como que a economia vai andar, inflação, então todos os indicadores macroeconômicos, mas também mostrando como isso pode afetar a nossa vida para a gente tentar entender de fato como vai ser o ano de 2025. E aí você vai tomar suas posições, vai definir, né, os seus investimentos, vai definir para onde olhar, vai entender com o que se preocupar mais, vai limpar o terreno também para entender com o que não se preocupa tanto, o que é só espuma, o que é só fumaça. É o grande evento que a gente faz todos os anos, no começo do ano aqui, né, o Mapa da Mina. Esse ano vai acontecer na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, e é de graça, tá? De graça. Para que você possa assistir a este evento, que é ao vivo, exclusivo do ICL, vai poder assistir de qualquer lugar do mundo, então dê uma olhada no seu fuso horário, se organize, né, porque vai ser às 8 horas da noite ao vivo, horário de Brasília. Você pode fazer a inscrição lá no despertaicl.com.br, então já faça isso agora, eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Temos o QR Code na tela também, moçada? Ah, muito bem, tá ali o QR Code, então você pode pegar o seu celular, para quem estiver assistindo pela televisão, abra a câmera do seu celular, muita gente não sabe como usar o QR Code, né? Então é só abrir a câmera do seu celular e vá tirar uma foto da tela. A hora que você tirar a foto da tela, vai ficar um quadradinho em volta assim do QR Code e aparece o link. Aí você clica em cima, vai direto lá para o site despertaicl.com.br, ou se você estiver assistindo no computador ou próximo de um computador, abra uma aba nova aí no seu navegador, digite despertaicl.com.br, é só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho e aí vocês serão avisados por e-mail na quinta-feira, um pouco antes do Mapa da Mina começar. Esse link vai ser enviado exclusivamente para os seus e-mails, tá? Então o jeito de conseguir acessar de graça o nosso evento na quinta-feira é fazendo a inscrição, então não perca, despertaicl.com.br, o Mapa da Mina. Algum recado? Ah, o pessoal, a galera tá colocando o link também no nosso chat, então se você está assistindo pelo YouTube, né, você pode simplesmente clicar no chat que está rodando aí em meio aos comentários de todo mundo, tá bom? Vamos lá então para essa matéria do UOL. Ao menos 41 juízes ganharam mais de R$500 mil cada um de bônus em dezembro. Ao menos 41 juízes de 5 tribunais diferentes receberam mais de R$500 mil em direitos eventuais, que é um pagamento para além do salário e de indenizações, em dezembro de 2024. Os pagamentos incluem gratificações natalinas, né? Grande Papai Noel, né? Papai Noel, pagamentos retroativos a bônus, indenização, antecipação de férias. Entretanto, a maior parte dos valores não é justificada e consta nos contra-cheques como outros eventos, direitos eventuais. Então, o pessoal do UOL conseguiu pegar os contra-cheques, que são públicos, e se assustaram com o tamanho da grana e foram ver, gente, da onde está vindo isso, e aí entrou numa rubrica lá, direitos eventuais. Tipo assim, sei lá, gente, qualquer coisa dá pra galera ir, né? Dos 41 juízes, 27 são do Tribunal de Justiça de Rondônia, o que representa 65%. Eles atuam em diferentes varas e instâncias, como Péricles Moreira Chagas, desembargador da Primeira Câmara Civil, que ganhou R$735 mil em direitos eventuais em dezembro. O salário líquido do desembargador no mesmo mês foi de R$330 mil, muito acima, obviamente, do teto constitucional. R$735 mil para um funcionário público operador do direito, né? A gente desmistifica quando tira a palavra desembargador, né? R$735 mil para além do salário, tá bom? Isso aqui não está contando salário. De bônus em um mês para um desembargador, que é basicamente uma pessoa que fez um concurso público, estudou, fez um concurso, passou, parabéns, parabéns, né? E está levando essa bolada para casa. A Constituição diz que o funcionário público não pode exceder o pagamento de ministros do STF, né, que é o chamado teto constitucional.
incluindo vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Aqui tem uma lista dos juízes que ganharam mais de R$500 mil em 2024, em dezembro de 2024, tem vários casos aqui, né? Silzelena Bermudes Baumann levou uma beleza de R$788 mil como salário bruto, né? R$669 mil em direitos eventuais. Ou seja, a doutora Silza, do TRT da 2ª Região, levou uma beleza de R$678 mil em salário líquido em dezembro do ano passado. Tem noção do que é abrir a sua conta isso, em dezembro? O poder público, nós aqui, o bando de otário que a gente é também, né? A gente depositou R$700 mil na conta da doutora. Deve ser uma pessoa muito especial, a doutora, né? Para ganhar tudo isso. É um negócio inacreditável, isso em meio a um lobby pesadíssimo que a Associação de Magistrados do Brasil fez em Brasília para que não se mexesse nisso aqui, porque era um dos pedidos do ministro Fernando Haddad, que se mexesse nessas regras, que essas bonificações entrassem no teto constitucional, mas aí imagina, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui o Dr. César Nadal de Souza, não poderia receber salário líquido de R$672 mil em dezembro. Claro que não, porque isso passa o teto constitucional. Então, agora a gente consegue entender o desespero que estavam os magistrados. O desespero, porque é claro que é desesperador você perder de vista que você pode ganhar 700 pau num mês para ganhar só 44. Essa seria a diferença, o teto constitucional é esse, né? Então dá para entender o desespero, o pavor. Teve defesa pública até do ministro Barroso. Até o Barroso falou. Não, isso aí não pode mexer porque não sei o quê, porque não sei o quê. Dá para entender, a gente consegue entender. É plenamente humana essa emoção, né? Vendo essa tabela. Eu fico muito emocionado, aliás, vendo essa tabela. O negócio é que a minha emoção é uma emoção de raiva, né? Fora isso, tudo certo. Galera, o programa está acabando, olha só, matéria importante, a gente vai debater isso também no ICL Notícias primeira edição, que começa daqui a pouco. Uma ex-diretora relatou a ordem do Anderson Torres durante a eleição e falou claramente aqui que o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, queria todo mundo da Polícia Federal na rua para bloquear pessoas que estavam indo votar no segundo turno e que votariam no Lula, tá? Então, cada vez mais comprovado esse caso. A Polícia Federal já falou ontem que esse caso tem relação direta com a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Tá? Matéria completa publicada exclusiva hoje lá no UOL pelo repórter Aguirre Talento. Bom, moçada, é isso. Sextou. Não esqueçam de fazer a inscrição lá do Mapa da Mina, tá? despertasl.com.br. Corre para lá, deixa seu e-mail, aperta o botãozinho, faz 4 segundos para você fazer a inscrição. E aí você está com a sua vaga garantida. Nós voltamos na segunda-feira, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Está começando esse ICL Notícias, primeira edição. Fiquem por aí, não saiam deste link. Muito obrigado, um beijo, ótimo final de semana, tchau. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá.